se nós tivéssemos Pedro no nosso meio? Eu não consigo imaginar. Ele era um cara diferente de todos os outros, um cara extremamente impulsivo, um cara extremamente audacioso, um cara extremamente valente e forte. Um dos grandes líderes da igreja primitiva, parte do time dos 12 do Senhor. Então a primeira coisa que a gente vê, que nos mostra que até as pessoas mais incríveis e mais talentosas e mais poderosas no Senhor, em posição de liderança, podem fazer coisas estúpidas e ridículas quando se trata de aparência. Aparência é um mal terrível, gente. E tudo que nós menos queremos é estar com pessoas que são pessoas diferentes diante de nós e diante de outras pessoas. Diante da hipocrisia de se mostrar ser algo que não é, seja por qual motivo que seja. Mas a gente vê que nós não estamos livres dessa realidade. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. E seres humanos, eles sentem. Eles sentem a necessidade de ser aceitos. Eles sentem a necessidade de pertencer. Eles sentem a necessidade de ser amado, de ser cuidado, de ser visto. E a gente vê alguns motivos que podem ser parte dessa realidade. Mas o que a gente pode perceber é que isso não é ok. E como uma igreja que está procurando viver uma cultura do Evangelho, nós devemos ser capazes de chamar a atenção até de quem talvez a gente acha que a gente não pode. Porque não existe essa realidade. Porque não existe esse lugar de superioridade. Embora há um grande respeito, um grande carinho por nós pastores e líderes, mas nós não estamos protegidos o suficiente. E nós precisamos viver de uma forma que nós podemos chamar uns aos outros quando for necessário. E é muito bom poder ver isso, que Pedro não era o santarrão que ninguém tinha acesso a ele. Precisou de alguém que tinha uma força, coragem para chamar a atenção dele. Quando uma igreja perde isso, ela já perdeu muita coisa. Ela já está num lugar muito ruim. E a gente conhece, por aí eu não preciso citar nomes. Tem pessoas, gente, e eu falo isso que é uma coisa tão normal para nós. Quantas pessoas já choraram na nossa mesa porque eles nunca tinham comido na casa de um pastor. E a gente fica assim, caramba, uma coisa tão normal comer na casa dos amigos, dos irmãos. Então Pedro não passa despercebido. O ensino sobre o falso evangelho está ao redor, gente. Em todos os lugares que você imaginar, em todas as plataformas que você imaginar, ele está lá. E a gente precisa lidar com isso de forma muito radical. Sabe por quê? Se o apóstolo Paulo tivesse aceitado essa hipocrisia, nós estaríamos numa seita da Calvary hoje, gente. Porque a justificação pela fé não seria verdadeira. Porque teríamos que fazer coisas da lei, teríamos que fazer a circuncisão, teríamos que fazer coisas para poder ser aceito pelo Senhor. Sendo que é uma coisa que não é verdade. Uma das coisas que difere o cristianismo das outras religiões e da seita, gente, é que sempre as outras religiões é o homem tentando alcançar o divino. E o cristianismo, Jesus, ele vem e ele nos alcança. E ele vem até nós, ele nos mostra que as nossas obras são importantes, mas elas jamais vão ser capazes de nos levar ao céu. Porque no nosso melhor dia, nós estamos carentes da graça e do sacrifício de Jesus. Então, gente, a doutrina da justificação pela fé, ela é de extrema importância, porque é pela fé, é somente pela graça. São os pilares da reforma protestante.
É pela fé, é pela graça, é pelas Escrituras, é por Cristo, não por causa de mim, não por causa de você, não por causa das coisas que eu fiz, não das coisas que você faz. Então, o que nós devemos fazer como ponto partida diante disso, e já desde então, nessa introdução, sermos lembrados, é que nós precisamos nos apegar ao Evangelho da graça. O Evangelho da graça que vem do Senhor, que o Senhor derrama sobre o seu povo. Jesus veio para dar graça, e graça abundante, para que a gente pudesse transbordar de graça, transbordar de bondade. Então, Paulo não aceita isso. Paulo não entende que é a forma correta. Não é o homem que dita a salvação, não é o homem que dita o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. É o Senhor e a própria Sagrada Escrituras. Então, capítulo 1, a partir do versículo 6, ele já começa com uma expressão bem forte. Ele fala assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Então, gente, eu não creio que nós, como Calvary, estamos nesse lugar. Tá? Quero deixar bem claro. Eu não creio. Mas eu quero nos alertar. Porque isso é tão sutil. É tão sutil. Paulo ele está em outras palavras, ele fala assim: cara, eu não estou acreditando. Eu estou bravo com vocês, eu estou de cara com vocês. Eu não acredito que de forma tão rápida, tão depressa vocês caíram nessa. Paulo gastou tanto tempo indo em vários lugares, fazendo tantas coisas, plantando igrejas. E ele fica então indignado com a realidade, que assim, era como se todo esforço fosse jogado fora, tipo assim, poxa, gastei tanto, caramba, andei pra caramba. E quem sabe o testemunho de Paulo, ele sabe quanto das coisas que ele passou. Chega a ser, né, se fosse qualquer outra pessoa nos dias de hoje, né, ia soar engraçado, né? Como a gente vê os apóstolos da TV, o pessoal, né, falando que naufragou, que a cobra mordeu, que não sei o que lá, que teve que pedalar e aí correu, e aí o cachorro correu, e aí saiu lá na África, e na África apareceu no Brasil. Já viu essa história? Mas o testemunho de Paulo é radical por causa do Evangelho. Ele foi quem escreveu: eu não me envergonho do Evangelho. Então ele levava isso de forma muito séria. Então, gente, e a gente também deve levar isso a sério. A realidade, né, parafraseando Lutero, né, Paulo fica indignado diante da realidade que gastou tanto tempo e determinação para plantar e equipar e treinar os santos, um trabalho de décadas. Aí vem falsos mestres e pessoas com intenções erradas e praticamente jogam fora o trabalho de anos em pouquíssimo tempo. E é mais ou menos isso, gente. Requer um esforço, uma dedicação muito grande para ser uma igreja centrada no Evangelho. Dá trabalho, gente. Dá trabalho para ensinar, dá trabalho para lidar com as coisas, dá trabalho para todo domingo ficar de forma pedagógica repetindo. Uma das coisas mais difíceis de igreja, gente, vou ser bem honesto com vocês, é que a gente nunca vai agradar todo mundo. E é impressionante como domingo ou qualquer outra coisa que a gente faz, algumas pessoas vão se sentir como se a nossa igreja fosse a melhor igreja do mundo. Mas para alguns não é talvez a pior. E aí tipo assim, tal coisa foi incrível. Não, mas não foi muito ruim. Aí você fica tipo assim, e aí, como é que faz? Cara, a gente fica com a palavra. A gente fica, cara, isso aqui é bíblico. Cara, isso aqui é algo que o Senhor, cara, coloca como importante. Então, o Evangelho da graça é de extrema importância e é algo que, embora a gente costuma brincar, que é de graça, Jesus pagou por isso, para que a gente não precisasse pagar, mas custou muito. Custou a vida do nosso Senhor. Custou Ele padecer. Custou Ele sofrer e morrer, para que a gente pudesse desfrutar do que a gente está desfrutando hoje.
E a gente está desfrutando de grande bondade. A gente está desfrutando de grande coisa que o Senhor está fazendo, né? E aí ele fala que aqueles que o chamou, Paulo está falando da responsabilidade daqueles que o chamou por meio da graça de Cristo. Nós não fomos chamados por nenhuma outra coisa. Se você ver no começo dessa carta, Paulo está falando: Paulo, apóstolo enviado, não por parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Esse evangelho que Deus nos chamou, que Jesus nos colocou diante desse mundo tenebroso para vivermos e carregarmos conosco. Em outras palavras, vocês estão seguindo um caminho diferente, mas não há algo mais. Estão vivendo outro evangelho, mas nem há outro evangelho. Ele começa a lidar com essa realidade, que ele fala que não há, mas depois ele fala que há, e aí ele começa, na verdade, a se expressar. Um dos pontos de extrema importância nesse texto, gente, a gente está seguindo aqui no versículo 2, no versículo 7, desculpa. Ele fala da rapidez, né, com que foi abandonado. Ele fala que na realidade não é, versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que as pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gente, uma das coisas que a gente não pode deixar passar despercebido, e é de extrema importância a nossa compreensão do evangelho de Jesus Cristo, é que quando nós nos afastamos desse evangelho, nós estamos nos afastando do próprio Cristo. É como se fosse... A morte de Cristo é importante, mas isso aqui é importante também. Vocês estão entendendo, gente? Não é uma coisa que a gente escolhe ir para um lado diferente e está tudo bem. Não, porque contradiz. Não, porque diz outra coisa. Não, porque Jesus deixou bem claro. Então, está afastando de quem? Quem que Paulo está falando que esse caminho está nos afastando? Está nos afastando do próprio Deus, do próprio Cristo, que nos chamou à graça por meio da sua própria graça, para que a gente não tivesse para se gloriar. Interessante, estavam se afastando da pessoa que havia os chamado. E indo para uma ideia falsa, um evangelho diferente. Vou repetir, gente. Afastar-se do evangelho verdadeiro é sempre se afastar da pessoa de Jesus Cristo. Porque não condiz com as Sagradas Escrituras. Lutero questionava os cristãos com essa pergunta: vocês se permitirão ser levados tão facilmente para longe da fonte viva da graça e da vida? Vou repetir. Vocês se permitirão ser levados tão facilmente para longe da fonte viva da graça e da vida? A doutrina da graça, juntamente com a centralidade do evangelho, servem como norte para uma vida saudável, de forma individual e coletiva. Talvez alguns de vocês estão se perguntando: como isso é possível? Que tipo de coisa que está falando? Tipo assim, cara, o que é esse algo a mais? O que é esse negócio que mexeu só um pouquinho e vira uma coisa que já não cumpre mais o seu propósito, o seu efeito? Existem várias coisas, e eu vou citá-las. Mas antes de chegar lá, é importante dizer que o evangelho, evangelion, na Bíblia, são as boas novas. E esse outro evangelho, e essas outras coisas, elas não são as boas novas de Jesus Cristo. Elas são más notícias. Porque elas enganam, elas deturpam, elas nos levam a caminhos contrários do Senhor.
Então Paulo queria dizer que não há boas novas nesse outro lugar, que não há boas novas nesse outro evangelho. Não há. É apenas uma má notícia. Então realmente é uma boa notícia encapada ali com a capinha de boa notícia, mas não é. É má notícia. Esse não é o evangelho de forma alguma. Um evangelho que nos afasta de Deus, que o próprio Deus que nos chamou, não é o evangelho de Jesus Cristo. Alguém disse assim: não há meio termo entre a justificação cristã e a justificação pelas obras. Não existe alternativa à justificação cristã pelas obras. Se você não edificar a sua fé sobre a obra de Cristo, deve edificá-la sobre as suas próprias obras. E você pode escolher. E eu espero que você escolha a de Cristo, a justificativa cristã. Porque a justificativa cristã é que Cristo pagou o preço por nós. O preço que nós jamais poderíamos ter pago. E aí então nós podemos construir, edificar essa realidade de que o que flui de nós, na verdade, é um desejo ardente de viver para a glória do Senhor. Porque se Ele morreu por mim, porque Ele se entregou por mim, eu também posso me entregar por amor ao seu nome. Eu posso então abrir mão das coisas que eu mais amo para poder ver o seu nome exaltado na minha vida, na vida da minha família, no meu trabalho e nas coisas que o Senhor tem colocado na minha mão. E aí então, gente, esse algo a mais, ele é tão perigoso. E agora eu estou respondendo o que eu falei, o que pode ser um monte de coisa. Se você tem dúvida acerca do que você está lendo, do que você está ouvindo e do que você está assistindo, procure a nossa liderança. Porque pode ser que você está ouvindo tanta porcaria, e essas porcarias estão moldando seu coração, estão discipulando seu coração. Alguns de nós, talvez, nosso coração está tão discipulado por essa realidade que nós já nem sentimos mais o que as coisas não deveríamos sentir. O peso do pecado talvez já está petrificado. E aí a gente percebe, gente, que tudo nessa vida é pedagógico. Mexe com a gente, mexe com as nossas afeições, mexe com os nossos corações. Então, gente, ensino errado que tem cara de evangelho, tá cheio aí, gente. Eu já contei essa história para vocês, eu vou mudar um pouquinho agora. Um parente meu, para não dizer nomes, né? Falou assim: cara, eu acho que eu quero ser pastor. Porque ser pastor é muito fácil, mano. É só abrir a Bíblia lá no domingo e falar blá, 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 blá. E aí eu falei assim: caramba, deve ter alguns assim mesmo. Não, gente, dá trabalho. Dá trabalho, gente. Fazer a coisa de forma certa. Expor um texto das Sagradas Escrituras com fidelidade. Requer. Eu já falei isso para vocês, gente. Os pastores da Calvary Curitiba já gastaram muito dinheiro com livros, gente. Nos primeiros anos aqui, eu não quis nem fazer as contas de quantos % do meu salário e das ofertas foi para livros. Porque nós cremos nesse negócio, gente. Nós cremos no efeito pedagógico que é uma igreja que lê bons livros e ouve boa teologia. Existe algo que nenhuma outra coisa pode fazer no meu coração e no seu coração. Então, por isso, muitos de vocês ganharam livros de presente. E não é porque você tinha uma teologia ruim, é porque a gente queria ver você lendo coisa boa. Muita coisa boa. Então nós apresentamos para a igreja o Tim Keller, nós apresentamos para a igreja o T.S. Warren, a gente apresentou para a igreja muitas outras pessoas que não faziam parte do nosso vocabulário. Por quê? Porque isso gera algo no nosso coração
que muda a nossa vida, muda a forma que nós vivemos como comunidade. E foi lendo um livro que as coisas começaram a mudar para mim, gente. E eu tinha que falar que eu leio minha Bíblia todo dia, que a Bíblia é o livro mais importante da minha vida, tá? Continua sendo e sempre será, mas tem alguns outros livros que são como de cabeceira para mim. E um deles é o livro Comunidade Cativante, do Mark Dever. O livro Comunidade Cativante, do Mark Dever, no final, ele tem um questionário e ele fala assim, cara, se as suas respostas no final forem até isso aqui, por favor, não plante igreja. Porque você vai reproduzir uma bomba atômica. Em outras palavras. Eu li aquilo, fui tomado de santo temor. Falei, não, a gente não vai plantar nenhuma igreja por um bom tempo. Porque a gente está bem, mas vai que, né? Não, mas depois de um tempo, essas coisas a gente foi. E hoje, gente, de verdade, eu leio esse livro, que é um livro que está sempre comigo, rabiscado de tudo quanto é lado. Eu assim, nós estamos nos tornando a comunidade cativante, que Jesus é o centro, e o Evangelho é pregado, e a Bíblia é exposta. E a comunidade está vivendo esse Evangelho no dia a dia, para a glória de Deus, em qualquer lugar, seja como for. Então, é doloroso para mim. Se você já fez isso, você está perdoado, está tudo certo já. Quando vem assim, caramba, você falou um negócio, me lembrou do fulano de tal. Mano, é um cara muito ruim. Tipo assim, mas muito ruim mesmo, assim. Já aconteceu isso algumas vezes. A gente tem que agir com uma graça, né? Tipo assim, nossa, obrigado. Tipo assim, puxa, cara, mas aí doeu. Não valeu nada estudar grego, para ser comparado com o fulano ali do... Então, assim, elogio diferente. Fala assim, não, foi massa, foi legal. Não precisa parecer com ninguém, tá tudo certo. Tá tudo bem. Uma coisa que eu repeti bastante, gente, aqui, as palavras do professor J. Packer. Ele fala assim, aqueles que supõem que a doutrina da graça de Deus tende a encorajar a frouxidão moral, simplesmente demonstra que, no sentido mais literal, não sabem do que estão falando. Mais uma vez, a graça de Deus, ela nos leva a Deus. Ela nos aproxima de Deus. Se você ouvir em qualquer lugar, até mesmo aqui nessa igreja, alguém vivendo uma vida pecaminosa, atolada no pecado e dizendo que está na graça de Deus, repreende no nome de Jesus e fala assim, repreende no nome de Jesus. Que isso aí não é a graça. Isso é o contrário da graça. Que a graça nos faz entender o quanto nós somos amados e queridos e do propósito de Deus por nós e na nossa vida. Então, seguindo aqui, no versículo 8, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A gente vê o apóstolo Paulo, o pastor com um cajado, falou, isso aqui é maldição para a vida da igreja. E a gente precisa, então é importante falar isso, gente, que quando você ouve a gente sendo um pouco mais forte em algumas coisas, é porque a gente está pensando no bem de vocês, gente. A gente está vendo o mal que essas coisas têm feito, gente. Eu poderia citar muitas coisas, mas vou citar pouquíssimas. Quando você ouve sobre o universalismo, que fala que todo mundo vai para o céu, indiferente da sua vida, isso é maldição para a minha vida e para a sua, porque isso não é verdade. Não é verdade, gente. A Bíblia fala que isso não é verdade. A Bíblia fala que... Lembra do hino que minha mãe cantava, que eu falei uma vez? Minha mãe cantava, eu sou a porta que ao céu conduz, disse Jesus, disse Jesus. Salvar-se-á a quem por ela passar. Não existe outro caminho para o céu a não ser Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou a porta que ao céu, ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Então, gente, não há essa realidade. A salvação por obras. Não, mas já conversou com alguém e falou assim, eu sou uma pessoa muito boa. Eu falo, cara, deve ser boa mesmo, sim, você deve ser incrível. Mas não é o suficiente para nos levar para o céu. Porque é só o Evangelho de Jesus Cristo que é capaz de providenciar esse lugar que nós pertencemos por causa do sacrifício de Cristo. Tem a música do Estênio Márcio, Sonho. Se você nunca ouviu, ouça. E ele vai diante do anjo no céu e o anjo fala assim, cara, não estou achando teu nome. Ele fala assim, cara, vai lá no livro escrito antes da fundação e você vai ver que está escrito, perdoado. Então você pode entrar. Isso quer dizer, gente, que antes mesmo de a gente pudesse fazer qualquer coisa para Cristo, Ele já olhava para a gente. O seu sacrifício já era o suficiente. Mas está sendo distorcido por tantas outras coisas. Sabe como nós discernimos o que é falso? Sabendo o que é o verdadeiro. Sabendo o que é o de verdade. Nós precisamos saber o original. O verdadeiro. Pois de outra forma seremos enrolados, ludibriados por coisa que é contrária às próprias Sagradas Escrituras, o qual nós nos dedicamos e desejamos nos dedicar tanto. Eles distorcem, eles pervertem. Então esses outros evangelhos, eles pervertem. Eles mudam, eles ridicularizam, eles tornam absurdas coisas que não deveriam. Nós precisamos do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho? Algumas igrejas usam como parte da membresia as pessoas que se tornam membros saber explicar o Evangelho, porque é de extrema importância. Nós não temos muito tempo para entrar nisso, mas eu gostaria de ficar então com a Bíblia, acerca do que a Bíblia fala do que é o Evangelho. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 5, nas palavras do apóstolo Paulo, o que é o Evangelho. Ele fala assim, talvez a versão está um pouquinho diferente aqui, mas está tudo bem, tá? É a NVI, nova versão internacional, nova edição ou edição antiga. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem com que lhes anunciei. Do contrário, a sua fé é inútil. Se você fundamentar a sua fé em outro evangelho, será inútil. Eu lhe transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Esse é o Evangelho, que Cristo veio, morreu, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Romanos 1,16, o próprio apóstolo ele fala assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a salvação está no Evangelho. A salvação não está nas nossas obras, no que podemos fazer. O Evangelho, de forma resumida e de forma muito bem colocada nas palavras do nosso irmão, querido irmão John Stott, ele fala assim, que o Evangelho é Cristo crucificado, a sua obra consumada na cruz. E pregar o Evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado. O Evangelho não é, antes de mais nada, as boas novas de um bebê na manjedoura,
de um jovem numa banca de carpintaria, ou de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. O evangelho se trata de Cristo na cruz. O evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. Esse verbo significa exibir ou representar publicamente, proclamar ou expor em um cartaz. Era usado em referência a editais, leis e notícias que eram expostos em algum lugar público para que fossem lidos, e também com referência a quadros e retratos. Isso significa que quando nós vivemos esse evangelho, pregamos esse evangelho, nós temos que nos referir ao acontecimento mais importante da história da humanidade, que é a morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Expor a doutrina da crucificação que salva, que onde Jesus fala que está tudo consumado, que acabou, está pago, é algo que nós precisamos descrever nas nossas relações do Cristo crucificado diante dos nossos olhos e dos olhos dessa geração. De modo que sejam confrontados com Cristo crucificado hoje e percebam que podem receber hoje a salvação de Deus vindo por causa desse sacrifício há mais de 2000 anos atrás, que o mesmo sangue que foi vertido na cruz do Calvário continua tendo total eficácia no dia de hoje, até o dia que Ele vai voltar para nos buscar. Versículo 8, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar as boas novas diferentes da do que lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, que sejam amaldiçoados. Terminando, gente, que cuidemos das coisas que nós estamos, dessas coisas que é algo a mais do Evangelho, das coisas que assim, tá tudo bem. Gente morreu pelas coisas que nós cremos nas Sagradas Escrituras. Quando a Bíblia fala de uma coisa e é muito clara, é o suficiente para que seja algo que a gente possa morrer por ela. As coisas secundárias, elas são ok. A gente não precisa morrer talvez por elas. Mas as primárias, quando se trata da criação do homem e da mulher, quando se trata do pecado para a morte, quando se trata do que a Bíblia condena acerca do que é idolatria, acerca do que é contrário às práticas de um cristão, essas coisas, ainda hoje, cristãos estão morrendo em vários lugares do mundo por causa dessa fé. E se você lê, se você segue Missão Portas Abertas, você vai ver que tem gente em vários lugares, como na Nigéria, como em outros lugares do mundo, por causa desse evangelho. E a gente precisa tomar uma posição por nós, a gente precisa tomar uma posição por nossos amigos, a gente precisa tomar uma posição pelas pessoas que nós queremos ver conhecendo o Senhor, e sermos radicais, não escrotos, radicais, firmes em relação à verdade. Então, por exemplo, tem amigos meus que estavam saindo de uma igreja, eles estavam recomendando pessoas a vir para Calvary, mas não recomendavam para a sua igreja porque estavam saindo da sua igreja, onde o evangelho estava sendo deturpado, onde pessoas estavam sofrendo e sendo machucadas. E a gente não pode tolerar essas coisas. A gente tem que levar com seriedade e falar assim, cara, isso não é do Senhor. Um tempo atrás, eu estava numa conversa com um amigo meu, e ele falou assim, cara, eu vi essas coisas aqui, cara, e eu não sei o que fazer diante delas. Eu queria o seu conselho.
Falei assim, meu irmão, você precisa se arrepender de ter tolerado o mal. Você precisa se arrepender de ter dado a mão pro mal. E não estou falando de igreja, gente. Não estou falando de nenhum outro lugar lá fora, não. Falei, cara, você tem que se arrepender, como o Senhor falou para uma das igrejas lá de Apocalipse, cara. Vê da onde você caiu e se arrepende de forma rápida. E não tolere mais. E ele falou assim, cara, você tem razão. Eu não quero mais tolerar isso. E tomou as decisões que deveriam ser tomadas. Então, gente, cuidado. Cuidado. Vocês estão num bom lugar, gente, de verdade. Vocês estão num bom lugar. Nossa liderança está num bom lugar. Nós estamos caminhando com pessoas incríveis. Nós temos pessoas, cara, liderando sobre nós, pessoas incríveis. Pessoas que estão caminhando conosco. Pessoas que estão torcendo por nós. Tive agora essa semana numa reunião com nossa liderança global. Há um entusiasmo muito grande acerca do que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. E Deus vai levantar muitos de nós. Nós vamos ver, gente, muito mais igrejas, cara. Muitas igrejas nos próximos anos, cara. Se a gente permanecer nesse evangelho. Se a gente não dar mão para as outras coisas, cara. Estava conversando com nossos líderes e eles estavam, cara, Deus não está só cativando nosso coração, Ele está cativando outros corações também. E eu falei assim, cara, eu fico tão feliz de poder ser parte disso. E o que a gente precisa para isso, gente? A gente precisa permanecer no Evangelho. A gente precisa caminhar na humildade. A gente precisa entender que nós, em nós mesmos, nós não temos o que é necessário para que a gente possa viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Nós precisamos de Cristo. E eu encerro, chamar o pessoal do louvor. Você que está hoje aqui com a gente e talvez está se perguntando, cara, do que está sendo falado, o que é isso aí? Eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós aqui, algum tempo da nossa vida, nós nos deparamos com uma decisão muito importante, que é a decisão de seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo não vai ser a mesma coisa, talvez, que você vai ouvir pessoas falando na TV ou na rádio. Que a sua vida vai se tornar melhor, que você vai dirigir o melhor, que você vai ter o melhor, que você não vai ficar doente. Não é isso, isso não é verdade. E ninguém pode garantir isso para você. Mas o que a gente pode garantir para você é que aqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo, eles não só têm a sua vida transformada para sempre, além de estar indo para o céu, um lugar garantido por causa desse sacrifício, mas você ganha uma família. Você ganha pessoas que, quando as coisas ficarem difíceis, você tem para quem correr. Primeiro para o Senhor e depois para a comunidade. Você ganha identidade, pertencimento e propósito. E eu tenho falado isso repetidamente, gente. Eu não consigo imaginar. E para quem me conhece sabe, eu não vim de uma família cristã e eu não nasci crente. Eu vim de uma vida terrível, qual me envergonho grandemente diante da minha família. Mas uma coisa eu não me envergonho, de ter, naquele dia, lá naquela pedra na praia, falado, Senhor, se o Senhor existe, toma minha vida. E sabe de uma coisa? Hoje é o encorajamento que eu tenho para vocês. É que nós temos para quem correr. Eu não consigo imaginar ser um marido, ser um pai, ser um namorado ou uma namorada, criar filhos, viver sem Cristo. Eu não consigo, gente. Porque Cristo é tão importante para mim. É tão importante para a igreja. E que é como se nós esquecêssemos facilmente de que Ele é tudo para nós. Eu falei esses dias, a irmã Nehama participou do Dizascope esses dias.
E o Douglas Gonçalves perguntou para ela assim: irmã Nehama, quem é Jesus para você? Ela falou assim: ele é suficiente. Ele é tudo que eu preciso. E é a mesma resposta que eu teria se eu perguntasse para você: quem é Jesus para você, indiferente da sua resposta? Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para a sua dor. Ele é suficiente para o seu coração. Ele é suficiente para o seu futuro. Ele é suficiente para os desejos carnais que parecem te dominar. Ele é suficiente para o medo do futuro que nós desconhecemos. Ele é suficiente para o medo que nós carregamos de como vai ser o amanhã. Ele é suficiente quando nós perdemos a nossa esperança, e Ele é tudo para nós. Vamos colocar de pé, igreja. Vamos responder para o Senhor e falar: Senhor, Tu és suficiente para mim.